Olá, internautas do J+, hoje a coluna mais uma vez em vídeo, como todo sábado, e a gente vai conversar hoje com o Ivan Kraus, que foi candidato pelo PRTB na eleição do ano passado, né, e acabou ficando em terceiro lugar. E agora, uma novidade que a gente trouxe na coluna dias atrás, é que ele está trocando de partido, ele deve trocar o PRTB pelo Progressista. Aliás, já trocou, né, teve uma cerimônia na qual ele trocou. Então, começa agradecendo a presença aqui do Ivan, né? E começo te perguntando, Ivan, sobre a eleição do ano passado, né? A gente já está há 6, 7, quase... Se a gente pensar aí no início do processo eleitoral, já é um ano, né? No início da campanha e tal. Hoje, olhando friamente, né, para o passado, você diria que houve um erro de cálculo, houve um erro de perspectiva quando você se lançou candidato? Você faria diferente hoje? Ou você tem orgulho dessa trajetória que você traçou até a eleição do ano passado? Boa tarde, Linei, boa tarde a todos os nossos internautas aí, muito obrigado pelo espaço, né? Eu creio que essa resposta eu devo responder em dois pontos, tá? Primeiro, se há algum arrependimento, eu creio que não, porque tudo é experiência, né? A gente aprendeu tanto politicamente quanto aos fatos de Canoinhas propriamente dita, né? Foi um aprendizado muito grande do conhecimento. Eu já conheço a história de Canoinhas, trabalhei outras vezes a prefeitura de Canoinhas como assessor jurídico, né? E em outros municípios como legislativo também jurídico, mas eu conheci alguma coisa de Canoinhas e eu tive um bom aprendizado de Canoinhas. Isso foi a maior parte da riqueza que eu tive, foi conhecer pessoas e locais e ver as necessidades de Canoinhas. Então, isso já foi um bom proveito para mim, né? Na segunda parte, então, que eu iria responder essa pergunta em duas partes, né? Seria a questão estratégica. Porque eu fui contratado pelo PRTB, ali no meados de março, para organizar o partido da questão jurídica. Questão de conta junto ao Tribunal Eleitoral, como eu também já fui contratado por outros partidos. Fui também um dos que organizou o próprio Patriotas ali no mês de março. E até então eu fazia parte de um programa jurídico para organizar os partidos e as pessoas que estavam junto ao PRTB são pessoas de boa índole, pessoas boas assim que vieram me convidar, faz parte desse projeto. Eu falei, não, eu tenho interesse sim. Nunca havia sido filiado a partido nenhum, me filiei ao PRTB aos 47, eu digo, do segundo tempo, com o juiz cansado, mas entrei junto e aí durante esse período, no mês de junho, eles falaram, Ivan, nós temos o interesse que você concorra. Eu falei, bom, meu nome está à disposição, como já explorado, inclusive no processo eleitoral, o meu mestrado é em política, eu gosto da política e tenho ideias que eu creio que podem desenvolver a nossa comunidade. Então eu falei, gente, se vocês estiverem comigo e forem formar comigo um time bacana para a gente fazer a diferença por Canoinhas, meu nome está à disposição. Agora, é curiosa essa tua trajetória, Ivan, porque a gente vem de uma Canoinhas que, em 2018, descarregou 71% dos votos no Bolsonaro, né? Você sempre tentou vincular a tua candidatura ao nome do Bolsonaro, muito embora eu acho que você poderia ter feito mais nesse sentido, né? Tô falando como analista político. Mas enfim, as pessoas sabiam, o Ivan é o candidato do Bolsonaro, é o candidato que pensa como o Bolsonaro, né? Dos três é o que mais se alinha. Não é curioso isso, a gente ter 2 anos depois, não vejo também um grande desgaste do Bolsonaro em Canoinhas, então um presidente que ainda está muito bem avaliado pelo canoinhense, ter um candidato que se alinha com ele, ter uma votação tão inversamente desproporcional? Parte da nossa esperança eleitoral, né, restou frustrada realmente, porque nós imaginávamos que poderia haver mais reflexos, né? Mas também as alianças das outras duas chapas em diversos partidos pesou muito, né? É só observar que as duas chapas contrárias à minha no pleito eleitoral eram formadas por inúmeros partidos, né? Uma chapa por 7, outra por 9 partidos, e aí a minha ali, só eu e Democracia Cristã, que os dois partidos juntos são menores do que a maioria daqueles outros que formavam a época. E
a imagem do nosso presidente da República em Canoinhas é formada também por muitos desses políticos que lá estão. Então, essa divisão, nós já imaginávamos alguma coisa que iria, por causa que também tem várias pessoas que defendem também a pátria, a família, os bons costumes, né, que estão naqueles partidos lá. Então, a nossa bandeira bolsonarista era em razão dessa minha defesa também, desses valores que o nosso presidente carrega, né, mas que não era isolado a nossa chapa, né? Eles acabaram aproveitando um pouco disso, eu acredito. Eu acho que ali se provou também um fator que muita gente diz, né? Uma eleição municipal é muito diferente de uma eleição nacional, né? Até porque você tem um contato muito mais direto com os candidatos. Muita gente recebeu a visita da Norma e a do Beto Passos, né, durante o processo eleitoral. Então é um contato diferenciado, né? E outra coisa, né? Eu nunca fui candidato a nada. Né, eu sempre fui um advogado, militante aqui na nossa cidade, já hoje há 21 anos, né, professor universitário, faço alguns projetos aí voluntários e tenho minhas atividades pessoais, mas nunca numa exposição eleitoral. E foi a primeira vez, e com a falta da rádio e da comunicação pela rádio, né, foram o maior prejuízo, porque eu observei, principalmente em localidades mais afastadas do nosso centro, que o pessoal dizia, não, mas são 2 candidatos, não são 3, são 2, porque você não está na rádio. Então havia essa vinculação. Essa fala corrobora algo que até eu escrevi. Quando você teve na eleição de 2018 o protagonismo das redes sociais para presidente, governador, senador, deputado, as pessoas achavam, o rádio está morto, né? A TV não teve protagonismo praticamente naquela eleição. E quando a gente fala na eleição municipal, o rádio teve sim uma força muito grande. A prova disso é que você está falando aí, né? E mais que isso, nós fizemos uma pesquisa, eu fiz 350 pesquisas de campo, né, onde coloquei pessoal para fazer pesquisa intrapartidária, então não era algo que eu teria que registrar e tudo mais, até porque eu não divulguei elas, porque era para organização política, né? E nessas pesquisas, a rádio aparecia em 70% das minhas pesquisas como principal fonte de informação. Era curioso que, inclusive, incrível. Inclusive as brigas entre o Beto e a Norma, que foram por causa de questões ligadas à coxinha, ficou famosa e tal, onde eles caprichavam no ataque era no programa de rádio, onde eles se empenhavam para ganhar aquela narrativa era no programa de rádio. E isso refletia na rede social, mas vinha do rádio. Né? Vinha do rádio. Interessante. Quer dizer, até aí a eleição é diferente. Porque lá na presidencial foi a rede social, e o Bolsonaro diz isso, né? A rede social que elegeu ele, né? Agora, Ivan, você indo para o Progressistas. O Progressistas é um partido que apoiou o Beto Passos na reeleição. Isso significa uma mudança de alinhamento ideológico, político da tua parte? A minha ideologia é Canoinhas. Eu tenho como interesse a progressão, utilizando então o nome do partido que agora eu faço parte, Progressistas, né? Eu tenho como ideia a progressão de Canoinhas, as políticas públicas canoinhenses. Isso não implica um afinamento ou uma subordinação a A ou B ou C. A ideia é que bons projetos possam ser desenvolvidos e que haja, sim, uma efetiva cobrança e organização para que Canoinhas evolua. Esse é o interesse. E o Partido Progressista, a escolha pelo Progressista já vem de um histórico grande familiar de tempo. Meu pai já está há 40 anos ou mais. Se eu falar exato, capaz de eu tomar um puxão da orelha do pai, mas eu creio que mais de 40 anos já no Progressistas e é um partido que eu já tenho uma proximidade com muitas pessoas ali dentro, então foi algo mais de fácil transição, né? Sem contar que hoje é um dos 3 maiores partidos aqui de Canoinhas, né? Com quantidade de filiados, é um partido que tem um bom espaço e tem uma boa repercussão na nossa história canoinhense. Né? Como o PP compõe o governo, isso significaria que você aceitaria um convite para trabalhar com o Beto Passos, ser talvez um procurador, um assessor jurídico, enfim? Olha, Ednei, a mesma pergunta você já me fez nas eleições, que eu estou bem lembrado. Tudo que envolva o desenvolvimento da cidade, que eu possa dizer efetivamente que eu tenho
em razão do trabalho desenvolvido, eu possa fazer um trabalho coerente, liso, honesto, sem qualquer tipo de problema, seja político, administrativo, que não é para desenvolver um trabalho técnico. Eu quero o desenvolvimento de Canoinhas, então se for nesse sentido, se for essa ideia, nós podemos sentar e conversar sem problema nenhum. E que avaliação que você faz desse segundo governo do Beto Passos? Obviamente que o momento que você se propôs a ser candidato em 2020 é porque você discordava do que estava ali, né? Se você concordasse, você simplesmente iria apoiar a reeleição. Dado o fato de que foi o Beto Passos que ganhou, é um novo governo, é um novo momento, né? Então, são 6 meses já de governo, como é que você vem avaliando esse governo dele? Das avaliações que eu posso tratar, até porque como antes estávamos conversando ali hoje, a celeridade dos fatos e das informações também necessita de um estudo mais aprofundado para que possa dar um julgamento efetivo, né? Eu tenho situações de discordância, entre elas é a questão do nosso estádio, em razão especificamente da pandemia. Eu não sou de maneira alguma contra o esporte, até porque, inclusive na campanha, eu trouxe algumas propostas para o esporte, e eu creio que é uma boa solução e resposta para a saúde da nossa Canoinhas, né, porque nós temos que sim vincular e dar mais oportunidades para os nossos jovens e nossos não tão jovens assim poder praticar esportes e ter, mas esse é um fato que eu creio que querer mexer com isso agora não era o momento ideal. Seria uma recomendação minha, seria igual, não é o momento, tem tantas outras coisas para a gente fazer, a gente tem que dar mais uma atenção para a nossa saúde básica lá, primária, os pós-saúde, para a gente começar a resolver alguns problemas. São problemas que não são de hoje, a gente bem sabe disso, mas os ataques deveriam ser mais nesse sentido, procurar políticas públicas para solucionar isso, né? Nos demais, eu tenho observado que agora, né, vamos fazer uma balança, né? Eu já falei um ponto que eu creio ser negativo, vou falar um positivo também, né? A questão do meio ambiente tem sido bem tratado. Já eu tenho observado aí que algumas ações que já desde antes da campanha eu tive algumas solicitações junto à Secretaria do Meio Ambiente aqui da nossa cidade e eu tive uma boa resposta do Augustinho Machado. E ele foi da questão da limpeza do rio, que aí foi feito umas ideias ali através do Facebook, que no primeiro momento houve uma onda de ataque, assim, dizendo pelo lado dos defensores do prefeito à época e do vice, dizendo que não era o momento, que isso era questão política, mas depois acabou que se entendia que não, que agora que está tudo fechado mesmo, tem que aproveitar para fazer isso, que ficaria mais limpo, e acabou que o Augustinho fez a limpeza, ficou excelente, um trabalho que o Jeep Clube com o Rotary já tinha feito algumas outras vezes, e aí acabaram fazendo, então foi um lado positivo, agora criaram essa moeda verde, que eu acho também positiva para o município. São atitudes como essa que vão acabar refletindo daqui a 1, 2 ou 5 anos no nosso lixão, no lixos na rua, né, no ganho econômico dos nossos agricultores que lá comercializam seus produtos, né? Então, tem fato positivo, tem fato negativo. Uma das coisas que eu observo desse segundo mandato do Beto Passos, você, claro, pode discordar de mim, é a questão de que eu vejo ele muito mais incisivo no que ele deseja, né? Quer dizer, ele está indo com muito mais gana, com muito mais força para tentar, de todas as maneiras, fazer acontecer aquilo que ele deseja, né? Que pode ser considerado positivo, negativo, a questão do Nação Esportes, a questão dos fogos de artifício, que provocou muita discussão dentro da Câmara, da lista da vacina, né? Tudo isso que você sabe que deu muito pano para manga junto aos vereadores de oposição, principalmente. E o Renato Pequio, o vice-prefeito, esteve aqui dias atrás e a gente falou sobre isso. Ele disse assim, o que o Beto está tentando justamente colocar em prática aquilo que ele acha que é o certo, né? E isso ele vai defender muito mais incisivamente, porque é o segundo mandato. Quer dizer, não tem reeleição, né? Não tem a necessidade de agradar tanta gente. Você concorda com isso? Quer dizer, para você fazer acontecer, para que as coisas de fato aconteçam, tem que ser mais incisivo, tem que até, inclusive, enfrentar aqueles que discordam da maneira como está governando? Olha, Ednei, eu posso te dizer, olhando pela história, né, que nós tivemos prefeitos de várias formas de atacar a política, né? Nós tivemos o Leoberto, que era uma pessoa
bem incisiva também, né? Ele pedia e ele forçava que as coisas aconteciam, resolvia. Com o Beto Passos, né, que era vereador à época. É verdade. Nós tínhamos o Beto Faria, que era um diplomata na administração, que ele tinha um grande acesso junto à vereança e com isso conseguia justificar com toda a técnica o que precisava o município, e tinha até um trânsito bem tranquilo, mas baseado então numa boa política, né? E o Beto Passos, no primeiro mandato, ele fez uma administração mais leve politicamente, e agora tem feito um ataque mais incisivo, como tens mesmo dito. Mas é o papel dele solicitar e pedir e guerrear pelo que ele pretende? Eu acho que sim. E se ele é o mandatário, ele ganhou para isso, ele está lá e a administração do município compete a ele. Os votos de 17 mil pessoas o puseram lá. Agora, apesar de concordar com isso, eu só discordo da questão desses ataques, desses recados para um dar para o outro, aí, seja em jornais, mídias. Eu creio que não há necessidade disso. Eu creio que eles poderiam ter mais urbanidade no trato, né? Seja os vereadores com a atual gestão e a gestão com os vereadores, porque não são pequenos ataques aí e pecuinhas aí que vão resolver alguma coisa. Eu creio que nós temos que unir esse pessoal, fazer técnica, os levantes, o porquê de uma situação, o porquê de outra, e ter uma participação mais efetiva da municipalidade, dos eleitores. Eu tenho visto muito os eleitores de oposição levantarem bandeiras, por vezes que eu concordo, por outras eu também não concordei tudo isso, ou até discordei, mas falta o apoio popular. Se eu acredito que se tivesse mais o apoio popular, de estar lá na Câmara, ou de estar fazendo passeata, ou de estar fazendo bandeiraço, ou sei lá, ter uma movimentação para eles verem, olha, os 4 lá não estão sozinhos. Os 4 lá têm o apoio de mais uma população. Ou até a população ser o contrário, diz, olha, aqueles 4 estão errados, vamos lá e vamos bater panela lá, dizer que não é isso, que os 4 estão errados e tem que ser do jeito que o prefeito quer. Mas a população tem que participar um pouco mais. Porque a gente percebe de ambos os lados, né, a tentativa de personalizar a coisa, ou seja, é uma questão pessoal, né, e não é, né, nem sempre é, ou às vezes é. Só Canoinhas perde com isso, porque não é esse o objetivo. Tem que acabar com, vamos voltar à questão da vacinação, né, se você pegar e analisar que é um ato de saúde pública, né, eu sou favorável à vacinação. Eu acho que todo mundo tem que se vacinar mesmo, porque como tem da gripe, da H1N1, tem da varíola, tem de tudo de todas as doenças aí que a ciência já evoluiu e tem a vacina, por que a gente não vai tomar uma vacina agora que vai pelo menos minimizar um prejuízo de saúde que, né, eu perdi pessoas, amigos meus aí, em razão desse vírus maldito. E se a vacina puder diminuir qualquer tipo de sofrimento, salvar uma vida que seja, já fez o seu papel. Então eu acho que a vacina tem que ocorrer. Agora a questão de teria que expor o nome de todo mundo, e a exposição desse nome, como não tem em nenhuma das outras mais, sem autorização pessoal, não estaria infringindo a Constituição, e não seria só isso que a prefeitura poderia ter dito isso e não ter virado toda essa briga de egos, dizer eu quero ou não quero, eu quero ou não quero, e aí depois apresentar? Diga lá no começo, olha, nós temos relação, só que em razão dessa relação, se vier um projeto de lei para autorizar, tudo bem, se não vier, eu creio que constitucionalmente não cabe. Isso, lógico, cada constitucionalista pode ser tua visão, pode ser outros que digam que não, caberia, mas a minha ideia é que poderia ser mais diplomático. Reservado, né? Um pouco de diplomacia nessa discussão também, né? Ivan, o cenário 2022, você pretende disputar? Tem aí a questão de a gente ter um candidato regional para deputado estadual, que é sempre aquela discussão, né? Nome único, mas daí aparece 2, 3. Como é que você vê esse cenário? Eu creio que Canoinhas precisa de uma representação muito boa para nós sairmos desse marasmo econômico próximo das cidades vizinhas aí nossa, né? Nós vemos um desenvolvimento ocorrendo na nossa região, nas nossas cidades ao redor, e Canoinhas, por mais que economicamente o Brasil tem se levantado, né? Esse ano agora com todo esse problema que está tendo, nós vemos aí numa crescente econômica, né?
E Canoinhas está vindo nisso, mas ainda nós estamos ficando um pouco para trás. Nós precisamos ter um deputado. Isso não é de agora. Isso todo mundo sabe, né? Que há mais aí de 36 anos que não temos um deputado federal, né? Agora, nessa pequena experiência aí, não tivemos nenhum resultado efetivo, porque até não deu tempo, né? Também não há como culpar ninguém. Realmente não teve tempo. E a representação estadual faz uma falta gigante, porque vamos dizer que a Assembleia é a maneira de você poder pedir dinheiro para o pai, né? Então o pai está aqui, se você puder chegar ao pai, você pede dinheiro. E se for lá em Brasília, digamos, é para o avô rico. Então é mais difícil, né? Mas aqui seria a forma de pedir. Se nós não tiver um deputado estadual para fazer esse pedido, vai ficar mais difícil. Canoinhas precisa. Agora, Canoinhas precisa de alguém que venha se preocupar efetivamente com fazer alguma coisa para cá. Projeto para Canoinhas, não pessoal. E aí que vem a pergunta e o porquê que o canoinhense, o eleitor, tem que estar esperto. Tem que avaliar ponto a ponto. Qual é o interesse? O interesse é pessoal ou é político? Precisa daquilo, do cargo para pessoal ou quer aquele cargo para desenvolvimento da sociedade? Sabe o que precisa? Tem ideias de projeto? Eu acho que Canoinhas começa por aí, né? E nós tendo alguém que vá nos representar e vá fazer esse diferencial e vá levar boas ideias, nós precisamos de alguém. Agora, quem? Pois é, aí é que entra a questão. Nomes tem, né? Tem o nome mesmo. Tem o nome do Renato Pique, tem do Beto Passos, que é um nome bastante forte. Tem o nome do Paulinho Basílio, do Reinaldo de Lima, que já estiveram aqui. São muitos os nomes. Mas se a gente lançar todos, nenhum leva. Como já ficou muito claro em outras vezes. Inclusive 2, um não leva, né? E aí, você acha que tem condição de um consenso? Eu quero que tenha um consenso. Eu quero que tenha um consenso, porque Canoinhas precisa, né? E agora a dúvida que perdura é se o consenso vai validar a vontade de ver Canoinhas evoluída ou a vontade pessoal. Essa que é a dúvida. Esse que é o problema. Eu pretendo que seja a vontade de Canoinhas. Sim, eu estou na política para ver o desenvolvimento de Canoinhas, né? Havendo um interesse e uma real possibilidade de eu vir representar Canoinhas, eu vou. Agora, se com os estudos e com tudo que a gente analisar, ver que iria mais para incomodar, eu não vou. A ideia é Canoinhas, sentido, não é pessoal. Se o progressista te propusesse isso, você aceitaria ser candidato a deputado estadual? Eu levaria, não o partido em si dizendo, Ivan, você vai. Não. Além do partido, bem maior do que o partido, é o interesse pela Canoinhas. E é a minha vontade, né? Eu não posso dizer que o partido quer, eu vou então, e usar isso como desculpa para vou ter que ir porque meu partido está me empurrando. Isso não existe. Isso existe vontade pessoal. Sim, mas aí nesse cenário, né, vamos dizer assim, o progressista te indicasse, mas aí você ia bater com outros candidatos dos partidos. E aí você sabe, ninguém levaria, como já não levou em anos anteriores. É dentro dessa perspectiva que eu gostaria que você me respondesse. Você toparia se fosse um nome de consenso, por exemplo? Um nome de consenso, sim. Eu acho que Canoinhas precisa disso. Se houvesse um nome de consenso, que seria raro, difícil, eu entendo que é difícil, mas se houver esse consenso, olha, eu sou o primeiro a esticar a mão e vamos trabalhar. E você lutaria por esse nome de consenso, mesmo não sendo da sua linha ideológica ou partidária? Canoinhas precisa. Eu preciso me concentrar em Canoinhas. Se nós tivermos uma pessoa de consenso que vai ajudar Canoinhas, eu vou ajudar sim. Que nome você citaria que poderiam ser esses pré-candidatos? Ivan Kraus é um. Ok, passa o teu merchan. Mais. Não, Ednei. Prefeito fácil seria um bom nome? Esse consenso é complicado por causa da questão partidária. Antes das eleições, nós chegamos a sentar com 11 partidos, juntos, na mesma mesa. E naquela mesa ali, pessoas que até eu tinha uma admiração política, me provaram que o consenso não é Canoinhas, o consenso é pessoal. E aí, além de perder minha admiração, também, mas será que isso pode acontecer? Né? Então,
eu te dar essa munição agora, eu não vou te dar, não. Isso você está falando da eleição municipal, né? Que voltamos àquela questão, que é muito diferente, porque lá você está falando de, ok, quem aqui quer ser candidato a prefeito, dá o nome, dá a cara a tapa e vamos escolher o melhor aqui. Mas quando a gente fala numa candidatura para deputado estadual, se a gente ainda tivesse um sistema de distritão, ok, mas não estamos, excelente. Né? Então já é direto para o ringue, sabendo que ninguém vai chegar lá se você põe 2, 3 candidatos. Então esse consenso que seria importantíssimo, quer dizer, um nome para você conseguir chegar mais próximo ou até vingar como deputado eleito, né? E uma das respostas, né, lógico, isso teria que partir aí das lideranças dos partidos, né, mas algo que acontece aí nas eleições internacionais aí são de micro-regiões onde os votos são distritais ou até por maioria de votos, que é o nosso caso do sistema eleitoral brasileiro, haver como se fossem audiências públicas, né, municipais, para que essas lideranças forcem os líderes partidários para se unirem. Uma espécie de prévia, como nos Estados Unidos. Como se fosse uma prévia. Então aí nós teríamos que ter um papel importantíssimo aí do CDL, da SIC, da OAB, do próprio hospital. Das entidades que não são partidárias. Que são apartidárias, para se juntar e dizer, olha, vem cá, vocês querem apoio de todos nós aqui, que é um time de respeito. Vocês querem apoio de nós todos aqui, vocês vão dar um nome pra gente. Eu creio que era uma solução. Nós temos que partir, porque nós estamos numa dificuldade política muito grande, Canoinhas. Porque se sair 2, 3, não entra ninguém. Como é que a gente vai driblar isso? Com criatividade. E a criatividade seria uma resposta a essa, lógico. Talvez o amigo internauta ou algum dos líderes políticos aí tenha uma resposta bem melhor que a minha, e tomara que venha essa discussão desde já, para que ano que vem a gente já tenha resposta disso. Olha, estamos chegando perto de um consenso. Eu creio que seria excelente para Canoinhas. Nós elegemos tranquilamente um deputado estadual ou federal se não tiver um consenso aqui. Bacana. Ivan Kraus foi candidato a prefeito na eleição passada aqui em Canoinhas pelo PRTB, agora trocando de partido pelo Progressista, contando pra gente aí os planos dele adiante. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui, espero recebê-lo outras vezes. Estou às ordens, muito obrigado. Até a próxima.